Nos primeiros passos de caminhada, fomos movidos por uma chama intensa para servir a Deus. Havia entusiasmo e um anseio genuíno por viver sua vontade. No entanto, com o tempo, embora a motivação fosse sincera, nos faltava fundamento sólido e prática que verdadeiramente refletisse a vida de Cristo e sua santidade. Foi então que Deus, em sua graça, começou a nos conduzir e confrontar para um novo entendimento. Mais do que apenas entusiasmo, Ele nos chamou para aprofundar na revelação do Evangelho do Reino e o propósito eterno. Passamos a enxergar que o Reino de Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade viva que transforma nossa maneira de ser e nosso interior. Quando nasceu o Breno, foi um período interessante, que nós estávamos já com a compreensão de que as coisas não iam direito. A igreja não estava indo, a igreja estava crescendo e a gente estava com o sentimento de que ela não estava indo para o lugar certo. A gente tinha gente de todo tipo aqui, cantando, pulando, e depois a gente descobriu que as pessoas não eram comprometidas com o Senhor, e o assunto divórcio e recasamento foi um assunto muito complicado pra gente. Porque ele tinha mais noção das confusões que estavam chegando na igreja, gente divorciado e recasado já, pessoas, amasiadas ou ajuntadas que não se casaram, que estavam na igreja, que a gente ficava esperando a pessoa se casar ou arrumar a vida para poder tornar efetivo, a pessoa como membro da igreja, mas muitas questões não se resolviam. E nós terminamos o ano de 93 assim, um tanto insatisfeitos. Eu estava insatisfeito com a minha própria vida, muitas questões de escravidão no meu coração que não se resolviam, nada que alguém pudesse me acusar fora coisas de dentro de mim. E Edilberto viajou para passar, só para dar um abraço no Carlos, de 2, 3 dias, e ficou 15 dias lá. Aí chegamos lá, cara, e a gente começou a testemunhar o que Deus estava fazendo lá na vida do Carlos, do Darcy, e aí começamos a entender que tinha alguma coisa que a gente estava fazendo. E o Carlos fez uma pergunta, assim, eu conheço o Carlos não é um cara de ficar, criando uma polêmica, ele só perguntou: "E aí, Gilberto, quantos discípulos você tem lá em Boa Vista?" Aí foi um para acertar, eu não conseguia responder, aí eu comecei a pensar, eu pensei nas pessoas que frequentavam, nas pessoas que vinham para reunião, eu comecei a botar gente, aí no final eu falei: 5 pessoas lá, assim." Aí depois o Espírito Santo falou: "Eles são discípulos meus, na maneira que só são seus, de mim, né, não." Aí foi um negociado, porque eu comecei a ver também os discípulos que tinham lá, e era totalmente diferente dos discípulos que eu aqui. E, concomitantemente, Deus também estava fazendo a obra aqui no coração do William, e o William ele não saiu de férias com a gente, e aqui ele passou muitas lutas. Estávamos na expectativa do retiro também. Quando chegou o retiro, aconteceu algo sobrenatural. Fizemos um retiro no meu sítio, um retiro de carnaval. Aí foi todo mundo, né, a gente não tinha noção do que o Heriberto estava ouvindo lá, e o senhor fazendo aqui ao mesmo tempo. Aí tá. À tarde, quando nós chegamos, as crianças começaram a ver muitas coisas, que a gente não conseguia ver, mas as crianças viam, né. Quando foi à noite, no encontro, aí um encontro difícil, pesado, tudo, mas aconteceu.
Aí todo mundo foi dormir, ficou os jovens tocando ali na quadra de vôlei e tal. Aí do nada uma mulher cai endemoniada. Quando nós começamos a orar, a menina começou a se contorcer e mudar a voz, falar com a voz que não era a voz de mulher mais, e aí pronto. E aí começou a confusão, a gritaria, né. Eu não Ele começou a berrar a menina, e eu comecei a expulsar o demônio aí com aquele barulho foi subindo os irmãos, tudo que estavam no acampamento, foram aproximando, né. E os convidados da Railda, o marido, os amigos do Assis que ficavam nas nos pés de manga, as redes lá, eles sempre estavam lá super respeitosos com a gente, super cuidadosos com a gente lá, mas eles eram amigos do Assis. Aí eles ficaram apavorados, né, eles nunca tinham visto um negócio daquele. Mas não foi algo já passei por uma situação de ver gente endemoniada, mas nunca passei por essa situação. Eu percebi que não era uma coisa normal. Então chegou um monte de gente, eh, alguém segurou para não se machucar, uma coisa assim. Aí nós começamos: "Sai, não sai, sai, em nome de Jesus". E, eu olhei bem para o endemoniado lá do meu, e o demônio falou: "Não vou sair". Eu falei: "Sai". Ele disse: "Eu não vou sair". "E por quê?". "Porque vocês não têm fé". E ali para mim foi meio que uma porta do reino ali. E eu seguindo a instrução do demônio ali, né, assim, já estava perdido no meio da situação. E aí falei: "Gente, quem não tem fé, é melhor sair daqui, vocês estão atrapalhando". E aí ninguém saiu, né, ninguém saiu. E continuaram gritando e o demônio não saía. Eu falei: "Então quem tem". Eu pensei que então que tá com problema sou eu. E eu saí. Eu não sei se foi Ione que falou, se foi Alcione, falou: "William", assim, assustada: "Vai deixar a gente aqui, né?". E eu lembro muito bem do demônio falando: "William", né, fazendo graça. E eu falei, eu já tinha decidido no meu coração de não ficar ali, e desci uns 50 metros para baixo, e o povo continuou gritando lá com o endemoniado. E eu fiz uma oração, talvez uma oração muito sincera, e: "Senhor, por que esse demônio não quer sair?". E naquela hora, passou um filme da minha vida. Todos os meus pecados, todas as minhas maldades que havia dentro do meu coração, que Deus tinha que suportar isso dentro de mim. E o Espírito Santo falou: "Por que que você não chama teus irmãos e confessa seus pecados?". Nós não tínhamos prática de confessar pecado. Isso para mim soou de uma maneira muito estranha. Mas como assim confessar meus pecados? Eu olhei lá para cima, estava lá a mulher se debatendo e dentro de mim uma voz falou: "Se você não fizer isso, ele não vai sair". E eu fui lá em cima, já não, eu não seguindo mais a orientação do endemoniado, a orientação do Espírito Santo, né. Falei: "Gente, eu quero que saia todo mundo daqui. Coloque uma toalha, alguma coisa debaixo dela, se alguém segure ela, enquanto eu converso com os irmãos". Então saiu todo mundo, né, ficou só, incrível que pareça, com o Edilson, que hoje está de volta na igreja, e mais uma moça lá, ficaram segurando e orando lá e lutando com a situação. Enquanto nos reunimos, e eu já cheguei muito abatido, sabendo que ia ter que tratar a minha vida, e comecei a colocar meus pecados de impureza da madrugada, todos os pecados que eu estava envolvidos naquela época. E só que aí o que aconteceu? Houve uma profusão de confissão. Aí os pecados da igreja vieram à tona, né, vieram ali incesto, menino, adolescente envolvido com irmã dentro de casa, pecados horrorosos foram aparecendo, muitos jovens envolvidos com fornicação, roubo, e tudo foi vindo à tona ali. E ali eu fui vendo, tomando conhecimento
o que era a igreja que estava sentada nas cadeiras ali do templo, das reuniões, que cantavam, que adoravam a Deus, né, que liam a Bíblia, que participavam das peças teatrais, que participavam de tudo. Era aquele povo ali. Eu saí dali pensando: "Que nós estamos fazendo? Que igreja é essa?". E eu voltei lá, quando eu voltei para expulsar o demônio da menina, eu já não deixei ninguém mais ir. Quando eu voltei, eu olhei para o endemoniado, ele já não olhou para mim mais. E eu tinha tanta certeza que ele ia sair, que eu falei: "Pode sair, pode sair". E aí imediatamente a menina ficou liberta do demônio, só que onde a gente andava parecia que tinha assombração no retiro, foi um tormento, dias de tormento, uma opressão, um negócio fora do normal. E quando terminou o retiro, foi uma maior alegria, a vitória que nós tivemos sobre as forças do mal, né. Tem um episódio engraçado que o esposo da Railda pegou o alho do retiro e espalhou pelo sítio todinho para expulsar o demônio. Foi naquela época da novela Vamp, né. Então alho espanta vampiro, né, é vampiro, né, endemoniado, né, mas ele acabou com o nosso alho do retiro, espalhando alho para todo lado. Foi muito engraçado isso. E quando eu cheguei na cidade, eu pensei que isso ia acabar, mas não acabou. Continuou aparecendo gente endemoniado, eu continuava ficando oprimido de noite, a Ione, o Lucas, vendo coisas. Eu fiquei muito espantado com isso. Então eu passei dias e dias de jejum, expulsando demônio de pessoas, e foi nessa condição que o Edilberto chegou. Quando eu cheguei dessa viagem, eu estava muito impactado com o que eu havia visto, com tantos testemunhos. E cheguei aqui e encontrei o William, muito acabadão. O William, tu vê que as fotos dele, ele está bem magro, só que o William estava exageradamente magro, o olho fundo. Aqui aqui ele tinha a saboneteira aqui, dava para colocar 2 sabonetes, eh, esse bem grande, né. Eu falei: "Pô, William, o que aconteceu, William? Que aconteceu?". Aí o William falou: "Cara, nós estamos expulsando demônio todo dia, atrás demônio pra cá, demônio pra lá". Rapaz, foi um ano assim, 93 para 94, eu não sei, deu um troço nos demônios que todos os demônios queriam aparecer por aqui, que resolveram fazer festa. Aí eles começamos, aí eu falei: "William, cara, o senhor não me chamou para expulsar demônio, o senhor não me chamou para fazer esse tipo de coisa, o senhor nos chamou para fazer discípulo". Aí o William começou a virar, aí eu parei para almoçar com ele, e expor, e o William falou: é isso aí que a gente precisa". Aí eu tive que fazer olhar para trás para o meu batismo e falar assim: eu não tive esse batismo que a gente prega, eu não tive esse batismo, aliás, melhor, esse batismo que Jesus pregou, um batismo de arrependimento, de uma nova vida com Deus. Cara, eu batizei para entrar na igreja, para tomar ceia, para cantar, e eu acho que não foi isso que Jesus falou. Na verdade, eu criei em Jesus, eu todo esse relacionamento era de fé, de querer, mas tinha uma incoerência na nossa pregação, e a gente colocou o batismo como algo simbólico, que não tinha lugar, esse lugar que hoje tem na nossa vida, na vida da igreja, esse lugar de começo, e sempre eu falar por meio do batismo, através do batismo. Então eu recebi uma nova vida, agora eu tenho uma nova vida com Deus. Então, para simplificar, eu falei assim: "Eu estou disposto a mexer em qualquer coisa, eu não quero tirar a força da palavra em relação ao batismo". O batismo começa na hora na hora que cremos. Eu creio e sou batizado. E eu não fui batizado assim, eu não recebi isso. E eu respeito todo mundo, eu respeito qualquer situação, mas que a pessoa tenha compreensão que no batismo ela começou uma nova vida, e ela é uma nova vida com Jesus. Ela saiu da morte, agora é vida. Então a gente, eu olhando para isso, a Willy olhou para dele, eu olhei para o meu, pô, beleza.
e nós começamos a ouvir sobre cruz, sobre morte, sobre nascer de novo, sobre confissão de pecados, de andar na luz. Então tudo isso começou a ser pregado ali naquele momento. E isso causou um rebuliço muito grande no meio da igreja, né. Foi, assim, impactante, diferente, né, nós estávamos ali achando que estávamos indo no rumo certo, agora de repente tudo muda, é uma pregação diferente, e agora eu tenho que renunciar, eu tenho que perder, eu tenho que me humilhar, eu tenho que nascer de novo. Antes disso, eu passei 3 dias ouvindo o evangelho do reino. Eu ia um dia inteiro estar com o Edilberto, voltava para casa, no outro dia ouvia os testemunhos, e um dos testemunhos que mais me impactou foi lá em Minas, quando o rapaz estava confessando no grupo que ele reagiu ao patrão, ao supervisor dele, o supervisor dele quis humilhá-lo e ele reagiu, e os irmãos falaram que ele tinha que aprender a ser como Jesus, a ser manso e humilde como Jesus. E esse irmão terminou num canto chorando e pedindo a Deus para dar a ele mais uma oportunidade de ser humilhado, de ser humilhado. Essa oração para mim não fazia menor sentido. Ninguém na igreja pedia para ser humilhado. Então isso me confrontou demais. Como assim ser humilhado? Então eu fiquei muito confrontado com isso, né. Alguém pedir para ser humilhado para poder parecer com Jesus, para poder agir como Jesus, isso para mim soou de uma forma muito estranha e muito nova também. E isso me confrontou bastante. Então foi quando estávamos ouvindo Edilberto, Ione chegou para mim e falou: "Se isto é ser um discípulo de Jesus, eu nunca fui, nunca fui. E eu quero ser batizada". Ninguém até esse momento tinha pensado sobre o assunto batismo, né. Aí começou uma revolução. Aí a outra situação que se emendou com essa foi uma irmã que era muito querida, uma irmã que era muito conceituada entre nós, inclusive nos ajudava na igreja, não tomou a ceia, não tomou a ceia, e Edilberto falou: "Se alguém não tomou a ceia, levante a mão", e nós vamos servir, né, e ela não levantou a mão, e o Edilberto ficou apreensivo, falei: "Tem alguma coisa errada, porque essa irmã não é assim". Aí o diabo foi falando tudo isso. Ele falava: "Tá vendo? Você é covarde, você não tem coragem de confessar. E se você confessar", e ele foi falando muitas coisas e eu calada ouvindo o diabo falar por muito tempo. Até então eu nunca tinha escutado a voz de Deus. Aí eu disse: "É verdade, eu sou covarde mesmo. Eu não tenho coragem de confessar meus pecados. Se eu confessar", aí o diabo falou: "Se você confessar, todo esse povo aí vai te apedrejar, não vão mais chamar". Falei: "É verdade, eu não tenho coragem, eu sou covarde mesmo". Quando eu confessei isso, foi a primeira vez na vida que eu ouvi a voz de Deus. E ele falou assim: "Se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar". E eu perguntei: "O senhor tem certeza?" E ele repetiu: "Se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar". Eu levantei automaticamente, fui lá na frente, peguei o microfone e me dirigi diretamente ao William, né, e ao Edilberto, que eles se gastaram muito comigo, né. E eu era uma pessoa disfarçada. Apesar de não estar na prática daqueles pecados, eu achava que ninguém viu, ninguém precisava saber, né. Aí pedi perdão a eles, eu falei: "Essa mulher que vocês conhecem, ela não existe. Eu sou uma pessoa que eu não estou no momento na prática, mas é". Aí a igreja parou tudo. Eu confessei, eu parei, eu fiquei esperando a reação, né. O William estacionou numa cadeira bem na minha frente que não conseguia se movimentar. E o Edilberto estava no outro lá no início onde o diabo puxou a minha roupa, né.
Aí o Edilberto demorou, para mim foi uma eternidade, mas para ele deve ter sido uns 5 segundos. E ele veio na minha direção. Quando ele chegou no púlpito, chegou pelo meu lado direito, que eu abracei ele, as carnes dele tremia tanto, assim, igualmente uma gelatina se dissolvendo. Aí quando ele me abraçou, eu falei para ele: "Se eu hoje não morrer, eu não tenho para onde ir". Não me importava estar vivo ou morto, ter marido, filho, nada que me importava mais. Aí nesse momento que o Edilberto me abraçou, que eu abracei ele, que eu falei isso, o Espírito Santo encheu a igreja. Mas o Espírito Santo desceu sobre uma igreja podre, de uma igreja que tinha muitas coisas ocultas. Aí nós vimos na prática a primeira vez que alguém faz restituição de pecado. Aí foi o que aconteceu, Gilberto marcou a confissão para de tarde. Foi um dos momentos mais terríveis, porque ninguém suportava o pecado na sua vida mais e todo mundo queria falar tinha que esperar de um por um para falar. Foi difícil, porque estava todo mundo quase chorando, angustiado, se tremendo. Ele disse: "Fala logo, eu não estou aguentando mais, eu quero me livrar disso". Mas eu me lembro de ter ido embora para casa, eu nunca pensei, eu nunca senti na minha vida uma consciência limpa. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui dormir com aquela plena consciência. Eu fui para casa, maravilhado, como a confissão ela traz uma purificação dentro da nossa vida, né. A confissão sincera, a confissão não é aquela confissão de você tentando, se sair, né, uma confissão, a confissão da maioria, ou se não foi de todos, foi se realmente se colocando como pecador mesmo, como responsável, como maldoso, como cruel, como alguém que fez a coisa errada, né. Não é aquela confissão que a pessoa está tentando se sair, né. Então e essa passou a ser a base de todas as nossas confissões da igreja. É por isso que a gente não aceitava menos do que isso como confissão. Eu acho que isso até já mudou um pouco. Então quando eu cheguei em casa, foi que eu me deparei com essa situação da Ione falando que não era mais convertida, que não era convertida. E aí eu chegou no outro dia, já no quarto, quinto dia, eu cheguei e falei com o Edilberto: "Edilberto, Ione disse que não era convertida, que ela nunca perdoou o pai. Tem muita coisa dentro dela, ela tem dificuldade de perdoar as pessoas. E eu te digo, se ela não é convertida, eu também não sou. Eu também quero ser batizado. Eu quero o reino de Deus na minha vida, eu quero me arrepender dos meus pecados, da rebelião que tem no meu coração". E o Edilberto ficou chocado. E o Edilberto falou: "E eu? E você?" "Eu não sei. E Damares?" A Damares já começou a chorar e falou: "Eu também quero", né. Então foi um quebrantamento entre nós 4 total. Eu lembro de a gente foi para o Calmé, foi uma coisa super estranha, o Edilberto me batizou, eu batizei o Edilberto, depois nós batizamos Ione, depois batizamos Damares. E aí começou a notícia que nós estávamos rebatizando pessoas da igreja Betânia. Aí foi Aparecida, foi batizado de novo, e foi aquela turma toda foi sendo batizada, foi batizado 20 e poucas pessoas, porque muitos outros já foi saindo fora. E eu, como todo bom religioso, comecei a calcular, né, calcular, comecei a entender a minha situação, meus pecados, precisava, me expor, né, e isso para mim foi um momento, assim, de definição, né, ia ou não ia, e fui levando assim até meio do ano, né, consegui, enxergar meus pecados e vi que estava vivendo uma vida falsa, né, vivendo uma vida de religiosidade mesmo, essa é a palavra, hipocrisia. Estava ali envolvido em vários pecados, né, meus olhos lascivos. Eu fui confrontado por eles, né, pelo Edilberto, pelo Ínio,
E aí comecei a ver realmente quem eu era, comecei a lutar contra isso. Então, eu voltei atrás, né, e saí do meio deles. Então eu perdi completamente o contato com os irmãos, né, de lá, não encontrava ninguém pela rua, não via ninguém. E passaram-se quase 20 anos, né, até que um dia eu começamos a ouvir de novo essa palavra. E quando eu ouvi, eu me reportei lá naquele momento, né, e vi que era a mesma palavra. Estavam pregando a mesma coisa. Então aí começamos a entender que a igreja era relacionamentos e não era prédio. E isso começou a ser uma revolução. A princípio, o pessoal das igrejas de denominação quarta tacava pedra na gente. E a gente perguntou, a gente nunca, assim, foi indiferente à opinião da igreja evangélica. Assim, não foi o que a Bíblia diz é isso. Como é que é o nome do fundador da sua igreja? O nome dele é Jesus. Ele tinha 33 anos quando ele foi para a cruz e foi isso que a gente aprendeu. Essa igreja não é minha, nem a do William, essa igreja é de Jesus. Então é ele que disse como é a igreja. Então eu não tenho responsabilidade de explicar isso, porque foi a igreja de Jesus, ele que é o fundador.